Justiça volta atrás e permite que militares comemorem o aniversário do início da ditadura no Brasil. 34 anos depois da volta à democracia, muitos abusos do regime não foram esclarecidos. Esses crimes ainda podem ser punidos. É que o sequestro não prescreve. Nossos enviados especiais ao Oriente Médio mostram a expectativa para a chegada de Jair Bolsonaro, que neste momento está a caminho de Israel. Com a nova política externa do governo brasileiro, os palestinos temem perder o seu principal fiador na América Latina. Mulher grávida e marido agridem agentes de trânsito depois de serem multados na Grande São Paulo. No Rio de Janeiro, pescador e adolescente são mortos durante tiroteio entre a polícia e bandidos. Os preços dos remédios serão reajustados a partir de segunda-feira em todo o país. Sobreviventes do incêndio no centro de treinamento do Flamengo entram em campo pela primeira vez depois da tragédia. Veja as alternativas ao bacalhau, que vai chegar bem mais caro à mesa na Semana Santa. O preço está salgado, mais salgado que o bacalhau. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. Uma agente de fiscalização de trânsito foi agredida por um casal em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O motorista e a esposa dele, grávida de 8 meses, bateram na vítima por causa de uma multa. Um pescador e um adolescente foram mortos em 2 tiroteios no Rio de Janeiro. Os casos aconteceram ontem em... Nos últimos 3 anos, foram registrados em todo o Brasil mais de 170 mil casos de violência sexual. Muitos desses abusos acontecem em instituições de ensino. No Pará, por exemplo, pelo menos um caso de violência sexual é registrado dentro das escolas públicas toda semana. Esse homem que não quer mostrar... Em nota, a Secretaria de Educação do Pará disse que já pediu o afastamento dos funcionários acusados de abuso. Afirmou ainda que está tomando medidas para evitar novos casos de violência sexual na escola. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão contra o DJ Renan da Penha. Ele foi condenado em segunda instância e agora pode ser preso a qualquer momento. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Os moradores de Igarapé, na Grande Belo Horizonte, participaram hoje de um treinamento de situação de emergência para o caso do rompimento de uma barragem da empresa Mineração Morro do Ipê. Amanhã, a população de outras 3 cidades de Minas Gerais, nas regiões de Nova Lima e Ouro Preto, também vai fazer um simulado de retirada para prevenir-se de um eventual rompimento de barragens da Vale que entraram em alerta máximo de risco durante a semana. Já em Caldas, no sul do estado, os moradores estão preocupados, Ana, com uma barragem com rejeitos radioativos. Padre Rogério mora em Pocinhos. A partir de amanhã, os imigrantes venezuelanos vão ter que deixar os abrigos instalados em cidades do Rio Grande do Sul. O contrato entre as prefeituras, a ONU e o Ministério da Cidadania não foi renovado. Formado em informática, ele... O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse que os venezuelanos foram informados sobre o prazo para ficarem nos abrigos quando chegaram ao Brasil e que está oferecendo auxílio aos mais vulneráveis. O Ministério da Cidadania afirmou que cada cidade se organizou para colocar os venezuelanos que não conseguiram trabalho em abrigos públicos. 20 bombeiros que participaram dos trabalhos de busca na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, embarcaram para Moçambique, país arrasado por um ciclone. O presidente Jair Bolsonaro está viajando neste momento para Israel, onde vai cumprir uma agenda oficial de 4 dias. Antes de embarcar, ele disse que estuda reduzir impostos de empresas e foi cobrado pela alta do desemprego no país. De bancada. Na saída do... A expectativa pela visita de Jair Bolsonaro a Israel é grande em todo o mundo árabe. Mudanças nas relações do Brasil com palestinos e israelenses podem ter reflexos nas áreas comercial e diplomática. A reportagem é do correspondente Sérgio Otti. Cooperação Islâmica. E um adolescente palestino morreu após ser atingido por disparos feitos pelo exército israelense na fronteira com a faixa de Gaza. O golpe militar de 1964 completa 55 anos amanhã. Hoje, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região cassou a liminar que proibiu o governo de comemorar a data.
Mesmo 34 anos depois do fim da ditadura, parte dos crimes cometidos no período ainda não foi solucionada. O sequestro e adoção ilegal de crianças estão nessa lista e são investigados pelo Ministério Público Federal. A denúncia partiu do livro Cativeiro Sem Fim, do escritor Eduardo Reina. E os remédios vão ficar 4% mais caros nas farmácias de todo o país. O reajuste anual acima da inflação dos últimos 12 meses vai ter um peso maior no bolso de quem depende de medicamentos de uso contínuo. Pressão alta. Hoje foi o dia D de imunização contra o vírus da gripe no Amazonas. O estado foi o primeiro a receber as doses. Só este ano, 32 pessoas morreram por causa da doença no estado. A campanha começa dia 10 de abril para todo o país. Pelo jornalista. As gigantes da tecnologia travam uma batalha mundial pelo maior número possível de clientes e seguidores. A estratégia adotada é a diversificação dos produtos oferecidos, que vão dos filmes, programas de TV, música e até ao desenvolvimento de carros autônomos. A reportagem é da correspondente Cleide Clark. Daqui a pouco, o Campeonato Brasileiro poderá ser o primeiro do mundo a adotar as novas regras da FIFA para a bola rolar por mais tempo nas partidas. Quase 2 meses depois de incêndio, sobreviventes da tragédia no Flamengo voltam a entrar em campo. Voltamos já já. 50 dias após o incêndio no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, as equipes sub-15 e sub-17 do Flamengo voltaram a jogar. Entre os sobreviventes está o atacante Cauã, que balançou a rede 2 vezes. Dona Vera disse... O técnico Abel Braga, do Flamengo, recebeu alta hoje depois de passar por uma cirurgia para cauterização do tecido que causa arritmia cardíaca. Ele foi internado quinta-feira após passar mal durante o clássico contra o Fluminense. Abel deve voltar ao trabalho na segunda-feira e, portanto, não comandará o Flamengo amanhã, na final do segundo turno do Campeonato Carioca. O jogo será contra o Vasco. E agora a gente fala de futebol europeu. Lionel Messi continua implacável no Campeonato Espanhol. O Campeonato Brasileiro, que vai começar daqui a um mês, deverá ser o primeiro do mundo a adotar as novas regras da FIFA para fazer com que a bola role por mais tempo durante as partidas. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite.